E quando a gente fala sobre pregador, é muito comum você ouvir a palavra oração. Cara, o pregador, ele tem que orar, o pregador tem que ler, o pregador tem que se revestir. O cara que prega a palavra, ele tem que entender a responsabilidade de levar a palavra para outras pessoas e levar isso a sério. Então ele tem que ser um cara que leia a Bíblia e que ore. Esta foi e esta sempre continuará sendo a maior verdade na vida de um pregador. Um pregador, ele tem que orar? Yang, o pregador que não ora, ele está negociando o poder de Deus em seu ministério. Em João capítulo 8, a Bíblia diz no versículo 1 que Jesus está no monte orando. Versículo 2, ele está no templo pregando. E observe que antes de pregar, ele ora. Antes de falar com pessoas, ele ora. Antes de falar de Deus, ele fala com Deus. Por que antes de falar de Deus, ele fala com Deus? Porque ele sabe que o segredo do ministério dele é a oração. Ele gasta tempo orando e ele gasta tempo pregando. O problema de muitas das nossas mensagens, muitos dos nossos pregadores, é que eles querem falar muito de Deus e querem falar pouco com Deus. Uau. E eu descobri lendo a Bíblia que o que vai potencializar as nossas mensagens, vai dar poder e fervor para as nossas mensagens, é justamente o tempo que nós passamos em oração. A Bíblia diz que Jesus passava madrugadas orando. Mas só que Jesus, ele não orava apenas para pregar. Em Lucas 22, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Então ele está dizendo, eu não oro apenas para pregar, eu oro para ficar de pé depois da pregação. Porque as minhas maiores guerras não é quando eu estou pregando, Yang. As minhas maiores guerras é quando o culto acaba, apaga a luz do culto, dá a bênção apostólica, o irmão vai embora, o irmão que foi curado foi embora, o irmão que foi batizado foi embora. Quando eu desço do altar, é aí que a guerra começa. Então Jesus está dizendo, não ore apenas para pregar, para expulsar demônio, mas ore para ficar de pé depois da pregação. Você sabe qual é o problema, Yang? Muita gente orou para chegar, mas depois que chegou, parou de orar e caíram. Calma, vamos lá. Muita gente orou para chegar, mas depois que chegou, parou de orar e caiu. Não entendeu ainda que a gente não ora apenas para chegar, a gente ora para permanecer. E mais difícil do que ser é continuar sendo. E pega isso, Yang. Jesus falou para os seus discípulos assim em Lucas capítulo 9. Eis que vos dou poder para expulsar demônio. Se Jesus disse isso para você, Yang, eis que vos dou poder para expulsar demônio, qual é a sua reação? Eu vou expulsar demônio. Eu vou expulsar demônio. E foi isso que os discípulos fez, foi atrás do demônio. No versículo 45 do mesmo capítulo, eles acham um demônio. Sai, demônio! E o demônio diz, vou sair não. Sai porque é no nome de Jesus. Não vou sair. Sai, não vou sair. Eles ficaram frustrados, decepcionados. E disseram, Jesus, que história é essa? Tu manda a gente expulsar demônio, o demônio não sai. E Jesus disse, essa casta. Não sai a não ser com jejum e oração. Ou seja, Jesus estava dizendo, não basta ter nome de apóstolo, não basta ter palavras proféticas sobre a sua cabeça, não basta receber direcionamento, se você não orar. Tudo que eu disse para vocês, todas as palavras proféticas que eu liberei para vocês, todo o ministério que eu disse sobre que vocês viveriam, só serão ativados se vocês orar. Por quê? Porque a oração é a chave que ativa todo o poder de Deus em nós. E repito, Yang, se a gente não orar, a gente estamos negociando o nosso ministério com o diabo e com o mundo. Estamos perdendo tudo que Deus deu para nós. Então Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês querem expulsar demônio? Queremos. Então vai orar. Não, nós somos apóstolos. Vai orar. Não, nós andamos com o Senhor. Vai orar. Em Lucas capítulo 22, esse mesmo Jesus que manda os discípulos ir expulsar demônio, curar doente, pregar a palavra, Lucas 22, o texto diz, vinde e orai. O mesmo Jesus que te chama para o ministério é o mesmo Jesus que te chama para orar. Então, se você quer atender uma agenda e não quer atender o chamado da oração, irmão, você está fraco. Você está fora do propósito. Você atende a pessoa te chamando para pregar, mas não atende Jesus te chamando para orar? Atende as pessoas te chamando para cantar, mas não atende Jesus te chamando para orar? O mesmo Jesus que te chama para o ministério também te chama para a oração. Atos capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus disse, separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Olha a expressão, separai para mim, não é para a obra. Deus não te separou para a obra, Deus te separou para ele. No dia que a obra te roubar dele... Deus não te separou para a obra, ele te separou para ele. Para ele. Uou. E o problema é que a gente estamos gastando muito tempo na obra e pouco tempo com Deus. Meu Deus. E sabe, qual é a semelhança dos ministérios que frutificaram? A oração. O apóstolo Paulo orava, o apóstolo Pedro orava, Billy Graham orava, John Wesley orava, Jerônimo Savonarola orava, os grandes avivalistas oravam, e a gente quer viver um avivamento sem oração. Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que o vento impetuoso encheu a casa, o Espírito desceu, mas só que antes do 2 vem 1. No 1 a igreja está orando, porque não existe avivamento sem oração. Os sintomas de um avivamento, Yang, é justamente a oração. Quais são os sinais que Deus vai derramar avivamento? O sinal que Deus vai derramar avivamento é que Deus está despertando uma igreja para
orar. Se a igreja não está orando, não espere avivamento. Não adianta chamar pregador famoso, cantor famoso, pessoas de renome, de nome. Não vai ter avivamento. Se alguém se converter, se alguém aceitar Jesus, vai ser palha, o fogo vai queimar. O avivamento duradouro vem por meio da oração. Quais são os sinais do avivamento? Uma igreja em lágrimas. O céu, a terra não ouvirá o barulho do vento impetuoso enquanto o céu não escutar o barulho da lágrima da igreja chorando. Então a igreja precisa orar, Yang. Precisa orar. A gente precisamos orar, Yang. Cara, quando você diz assim, a igreja precisa orar, o que é interessante é que a Bíblia ela deixa isso bem claro, né? A gente vê o exemplo em Atos 2, né? Enquanto a igreja orava. A igreja orava. A igreja permanecia sempre contínua a oração. Porque a gente precisamos entender uma coisa. Ficar sem orar é pecado. O profeta Samuel disse, longe de mim pecar contra o Senhor e deixar de interceder por vocês. Então, quando a gente deixamos de orar, a gente pecamos. Mas a gente criamos uma cultura errada em nossa mentalidade, Yang, sobre a oração. A gente aprendemos muito errado sobre a oração. A gente aprendemos que a oração é só falar. Não, mas a oração, Yang, tem uma linguagem. A oração tem uma linguagem. Qual a linguagem da oração? Como é que um mudo ora se ele não sabe falar? A oração tem uma linguagem. Como o mudo ora se ele não sabe falar? A oração tem uma linguagem. Quais são as linguagens da oração? Primeiro, Ana não falava, mas Deus entendeu a oração dela. Qual é a linguagem da oração? O Espírito Santo geme, ele não fala. O gemido inexprimível, que é uma dor que não consegue ser expressada por palavras, então ele geme, é uma linguagem. As lágrimas que expressam um sentimento é uma linguagem. O silêncio que expressa um sentimento é uma linguagem. Um desabafo que expressa o sentimento é uma linguagem. Então, na oração, ora você vai estar falando, ora você vai estar chorando, ora você vai estar gemendo, ora você vai estar rindo, e tudo isso é uma linguagem. Você precisa aprender a linguagem da oração. Sabe por que muita gente não consegue romper na oração? Porque acredita que orar é só falar, e orar não é só falar. Orar é ficar com Deus. Yes. Orar é ficar